Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa devocional se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, verso de número 10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabemos que ouvimos a voz de Deus pela palavra de Deus, mas quantas vezes nós realmente dedicamos atenção a essa palavra? Talvez você já tenha passado por isso, em que alguém esteja falando com você e a sua mente está divagando em outro lugar, é como se estivesse em outra dimensão. A pessoa está falando, você está ouvindo, mas não está prestando atenção e você já está pensando na resposta que você vai dar. Nós precisamos aprender a ouvir e, neste caso, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel, ainda bem jovem, ele ouviu a voz de Deus. Mas quando ele ouviu das primeiras vezes, como o texto diz que o Senhor o chamou como das outras vezes. Das outras vezes, Samuel não entendeu que era Deus quem o estava chamando. Ele imaginou que era o sacerdote Eli quem o estava chamando. Ele não sabia. E assim na nossa vida. Muitas vezes a palavra de Deus se manifesta diante de nós ou é comunicada a nós através de um louvor, através de uma pregação, através de um vídeo, através de uma devocional, de uma meditação, e nós não nos damos conta que é Deus falando conosco, que é Deus falando ao nosso coração. Imaginamos que é mais uma voz, imaginamos que é mais alguém falando da Bíblia, mais alguém falando alguma coisa a respeito de Deus, e você não para receber essa palavra para o seu coração. Muitas vezes ouvimos a voz de Deus, mas pensamos, essa voz, essa palavra é para outra pessoa e não para mim. Imaginamos assim. E Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele ainda não sabia distinguir a voz de Deus. Então ele ia até Eli e perguntava: Eli, eu estou aqui. Falava: Eli, eu estou aqui. Você me chamou? E Eli dizia: Não, eu não te chamei. Volte a dormir. Na terceira vez, ele percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel. Então, Eli deu as coordenadas para ele. Quando você ouvir essa voz de novo, você diga: olha, fala porque o teu servo está ouvindo. E assim nós chegamos ao versículo 10. Quando Deus, como das outras vezes, ele chamou por Samuel. Muito bom saber que Deus não desiste de falar a sua palavra a nós. Quando Ele quer falar ao nosso coração, nada impede Ele de fazer isso. E muitas vezes nós demoramos a perceber isso. Nós retardamos esse tempo e demoramos a perceber Deus falando ao nosso coração. Mas que bom saber que Ele não desiste. Deus falou uma vez, falou 2 vezes, 3 vezes, Samuel não percebeu. Na 4ª vez, Samuel já entendia: é Deus falando comigo. Que você peça ao Senhor nas suas orações sensibilidade para entender e perceber quando Deus estiver falando com você, pela palavra dEle, falando ao seu coração e ministrando ao seu coração algo que é dEle. Aqui o texto diz que Deus chamou Samuel, Samuel. Ou seja, o recado que eu tenho é para você. Eu quero falar ao seu coração. Deus quer falar ao nosso coração. Deus conhece o nosso nome. Deus conhece a nossa vida, conhece os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos medos. E Ele tem uma palavra para nós. Ao acordar, desde as primeiras horas do dia, seus primeiros minutos, pega a palavra de Deus. Faça uma oração e diga: Senhor, fale comigo. E assim leia a Bíblia, não necessariamente abrindo num texto aleatório. Comece lendo o Evangelho de João, leia o Novo Testamento, leia mais sobre a vida de Jesus, o que Ele fez para a nossa salvação. E assim a palavra de Deus vai falando ao nosso coração e fortalecendo a nossa fé. Muitas vezes, quando nós oramos, nós queremos falar mais.
Muitas vezes nós resumimos o nosso relacionamento com Deus em falar muito: Deus, eu preciso disso, Deus, eu quero isso, Deus, está difícil. Nós reclamamos com Deus sobre muitas coisas, nós pedimos a Deus muitas coisas e nós não paramos para ouvir Deus. E aqui, quando Samuel, aprendendo a ouvir a voz de Deus, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Nós precisamos parar de falar às vezes e ouvir mais a Deus. Quando eu digo precisamos parar de falar, não é deixar de fazer as nossas orações. Devemos expressar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas orações em súplicas e ações de graças, em gratidão também. Mas a palavra nos chama que muitas vezes nós precisamos parar. Como o salmista, em determinado salmo, ele diz: olha, como uma criança eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança no seio de sua mãe, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Então nós precisamos fazer calar e sossegar a nossa alma para podermos ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes ficamos falando, reclamando e só pensando naquilo que nós queremos e não o que Deus quer. Quando precisamos aprender a ouvir a voz de Deus nesse sentido. Quando deixamos aquilo que nós queremos, as nossas vontades, e passamos a prestar atenção no que Deus quer, o que Deus está falando. E eu tenho a certeza que quando nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós erraremos menos, nós teremos uma direção e um caminho mais seguro para a nossa vida, as nossas decisões e escolhas serão mais assertivas, chegaremos mais dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não abrimos a palavra de Deus para aprendermos dele, que direção tomar? Ficaremos perdidos. Então, busque aprender a ouvir a voz de Deus. Busque a dizer para Ele: Senhor, fala, porque eu estou ouvindo. E o ouvir aqui é no sentido: fala, Deus, eu estou disposto a seguir aquilo que o Senhor disser. Eu estou disposto a fazer aquilo que a Tua palavra disser. E quando nós assim ouvimos a voz de Deus, o nosso caminho abre, né? Deus caminha conosco no sentido de dirigir os nossos passos e nos fortalecer para cada momento que nós tivermos que passar. Que você possa aprender a ouvir a voz de Deus e dispor a expressar como Samuel: fala, Senhor, porque eu quero ouvir a Tua voz. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.